Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite. O Instagram realmente encerrou as lives para quem tem menos de mil seguidores. Acabei de receber a mensagem, fui confirmar e realmente eles cortaram nós das lives, dos vídeos em tempo real, né? Agora só gravando. Vamos ver como vai ser. Vocês sabem sobre agricultura regenerativa? Vocês já ouviram falar sobre esse termo, agricultura regenerativa? Bom, a agricultura regenerativa, se vocês acompanharam o professor Ademir Calegari, vocês vão se inteirar ainda mais sobre esse assunto, sobre essa abordagem. Eu não acredito muito nessa questão, nesse termo, mas ele tem mais de 40 anos na atividade, exercendo a profissão como agrônomo, palestrante e ensinando os produtores rurais a desenvolverem a técnica da agricultura regenerativa, que é utilizar as próprias plantas para fixarem nutrientes no solo, descompactarem o solo. Então, aí ele utiliza o termo de regenerativos, né? Agricultura regenerativa, onde a própria natureza vai estar trabalhando em favor das outras plantas, da plantação. Ele utiliza um método como se fosse aquele pessoal que faz agrofloresta. Eu acho que é parecido, só que ele vai utilizar um mix de plantas para fazer o plantio de outras culturas, né? Ele vai utilizar aquele mix de plantas para fazer o plantio da soja, plantio do milho, vai utilizar no café, na cafeicultura, né? E ele tem um resultado assim excepcional, excelente mesmo. A trajetória dele é brilhante. Quem quiser seguir ele é o Ademir Calegari, professor Ademir Calegari. Tem mestrado, doutorado, PhD, livro em inglês. Pode procurar o livro dele, vai estar em inglês a obra dele. E ele é um cara assim, nessa seara, nessa atividade, ele é um fenômeno aí brasileiro, pode ter certeza. Pode confiar no trabalho, na autoridade que ele vem desempenhando. Então eu gostaria de afirmar com vocês que nós estaremos propondo falar mais sobre essa abordagem de agricultura para vocês, para que vocês tenham uma noção como é que está indo nossa atividade sem os usos, sem a utilização de químicos, né? Adubação química, ou pelo menos a diminuição dessa parte dos produtores rurais. E eu falo aí de questões de não o pequeno produtor em si, o microprodutor na olericultura, nas olericulturas, como nas hortaliças, né? Mas sim na área de soja, na área de milho, né? Vamos falar aí de 50 hectares, 100, 200, 300 hectares, né? Eu não sei se o Sunge se enquadra nessa mesma metodologia deles, mas eu acredito que faça parte também por fato de ele utilizar o estilosante de Campo Grande. Também recomendo você seguir o Sunge, que é o japonês do estilosante de Campo Grande, que vem restaurando, né, renovando a atividade agropecuária para que tenha uma fertilidade do solo nas áreas arenosas do nosso país, nas terras arenosas, com baixa teor de argila. E aí com um ano e pouco já tem um resultado assim extraordinário com os estilosantes de Campo Grande também. Podemos estar fazendo, mostrando vídeos deles, né? Propor alguma história, mas assim, a minha intenção é trazer para vocês talvez um respaldo em cima da zootecnia, uma questão mais peculiar, assim, de foro íntimo, né? Que eu vejo também uma possibilidade de tentar fazer para as questões da alimentação do rebanho, seu ovino, do seu bovino, né? Pecuária de leite, pecuária de corte. Talvez fazer uma estratégia que você vai adequar sua alimentação à base de feno ou pré-secado, utilizando a agricultura. Na concepção do professor Ademir Calegari e de vários outros trabalhos, outros autores, outros profissionais da agricultura regenerativa. Ou ainda com a questão do Sunge, que eu utilizo o estilosante de Campo Grande. O que eu quero propor na realidade é você fazer um mix de pastagens
onde você vai garantir para você uma alimentação mais adequada, sadia possível, através da fenação, do feno, ou do pré-secado, né? Que você vai adquirir uma estratégia. Nós vamos montar um planejamento de como seria talvez a sua melhor forragem para você servir a sua vaca leiteira ou a sua vaca de corte, para você trazer nesse período de entre safra e de seca, esse período mais seco, que vem escassez de alimentação. Você prepara durante as águas, ou antes ou posteriormente, depois de janeiro, fevereiro aí, nós temos uma água também média, né, em março, maio. A mesma região chovia nessa parte de entre fevereiro, maio, março, sempre dá uma chuvada aqui, né? Ficava mais sem estiado na época de julho, agosto, né? Ficava mais seco, né? Setembro, não chovia muito aqui na região, a região de Catugi ali, Itaipé, tem tinha, né? Mas eu acredito que tenha agravado, né, essa situação. Então, seria uma forma de você planejar e você ter na sua fazenda, nas suas instalações, uma metodologia de você produzir antecipadamente de uma forma mais viável, uma forma mais barata, utilizando essa mesma vertente que eles utilizam para a soja, para o milho, para o algodão, tá certo? Eles para a cafeicultura, então eles utilizam essa metodologia, esse sistema da agricultura regenerativa. E eu não, assim, é uma questão talvez mais filosófica da minha parte, não atribuir a questão regenerativa, porque, assim, no meu pensamento, quando eu falo questão regenerativa, eu fico na minha mente assim: se eu tiver uma erosão, um desmatamento, ou o homem lá desmatou, ocorreu uma erosão, ou por si só ocorreu uma erosão no solo, né, em virtude dos intemperismos químicos, intemperismo físico, químico e biológico da natureza. E aí você vai perceber que se você interagir lá com o ambiente, eu não acredito que você é uma agricultura regenerativa. Eu acredito que seja talvez uma agricultura preventiva, ou preventiva regenerativa, pode ser, quem sabe, não sei, né? Eu só acompanho eles, né? Ouço, já fiz um trabalho parecido, uma abordagem diferente da deles, principalmente na época da questão da suinocultura. Então, assim, tive bons resultados, mas o período que eu efetuei meu trabalho era escasso a comunicação, era difícil a comunicação, e principalmente às vezes eu não poderia nem sair do trabalho que eu estava efetuando, não poderia viajar, não sabia onde encontrar outras pessoas que estivessem fazendo coisa similar ou coisa que eu poderia estar adaptando ao que eu estava efetuando, que era a questão de forragem, alimentação com suínos através das forragens, né? Até com tubérculos. Assim, eu acredito que eu tive um bom resultado, mas faltou um pouco na prática adaptar mais coisas para o aspecto da suinicultura, porque é um animal monogástrico e não é um ruminante, né? Então teria que estar utilizando também espécies, né, suínos, as raças, na minha opinião, não era mais adequada. Então hoje eu encontrei algumas opções melhores para fossem trabalhadas na abordagem que eu vinha trabalhando. E dentre outras questões, na olericultura também estava fazendo algumas adaptações. Assim, dentro do contexto, eu acredito que tive bons resultados. Não consegui ter uma questão mais pujante, igual na realidade da agricultura regenerativa do professor Ademir Calegari, nem no trabalho do Sunge, por falta não às vezes da iniciativa em si, mas sim de comparações, verificar outros trabalhos, coisas similares para ser aplicados. E o local onde eu trabalhava era realmente bem restrito para a atividade agrícola. A atividade zootécnica era um lugar assim, bem ermo, bem acidentado. Então a gente espremia assim, eu vou te falar, espremia o máximo mesmo para conseguir potencializar a viabilidade do negócio. Eu acredito que nós tivemos bons resultados, foi um período muito assim, razoável para o trabalho, e eu gostaria de retornar a essa atividade, pelo menos para falar com vocês em relação a esse tema. E, na minha opinião, na minha questão de falar sobre planejamento da comida, da alimentação,
para o rebanho, tanto para ovinos como para equinos e bovinos, a bovinicultura, que acredito que seja a que mais vai atingir, né? Que tem mais assim, necessidade de um trabalho. Então são ideias que podem vir trazer para você alguns benefícios. Acredito que possa ser bastante útil, porque já tem uma experiência mínima, vamos dizer assim, mínima nesse setor, que era uma questão muito mais complexa, que era a suinicultura. E para quem é da atividade sabe que a suinicultura é uma atividade que gasta muito, tem muito concentrado, altamente, assim, quase que inviável para o pequeno produtor trabalhar. E por isso que eu te falo, tivemos pontos bastante assim, significativos de melhora na atividade que nós estávamos efetuando. Acabou assim, num período também difícil acesso à informação, troca de conteúdo com outros profissionais, então a gente acabou encerrando a atividade, mas a experiência sempre fica. E eu acredito que na atividade bovina e nos ovinos, e para quem gosta dos cavalos, né, os equinos aí, como eu sou apaixonado pelos animais, eu acho que a ideia de propiciar esse método, esse trabalho, esse mix, que eu acredito que seja talvez um trabalho preventivo, tanto na parte nutricional dos animais, e também o melhoramento e a diminuição do aspecto do solo, a questão de manutenção de água, retenção de água no solo, a questão de evitar a erosão, desgaste, recuperar a microflora dos seus microbiológicos do solo. Eu acredito que seria fantástico uma ideia em relação a isso. Bom, eu acredito assim que só de estar falando a respeito essa possibilidade, eu acho que vocês podem ter um alerta em vocês. Pode ser que dê certo, pode ser que eu encontre uma viabilidade no que o Jober está falando, tá certo? Eu vou estar fazendo uma programação mais adequada, um resumo sobre quais seriam as gramíneas e quais seriam a ideia para fazer o mix do solo para vocês. Com certeza vai ser uma alimentação mais proteica, né? Uma alimentação que vai ter uma proteína melhor, e vai ser as gramíneas que eu acredito que qualquer ruminante ou qualquer equino vai se adaptar bem. Eu vejo o pessoal que gosta muito da forragem aí só a pasto, né? A braquiária, as derivações da braquiária, assim, é boa, não é ruim. Mas quando você vai olhar para a parte dos equinos, já começa a ficar meio estranho. Quando você vai para ovinos também, eu não vejo assim, alguns ovinos gostarem, se adaptarem bastante a esse tipo de pastagem. Mas elas geralmente preferem as leguminosas. Às vezes ela cata todas as leguminosas que tem no pasto, assim, que é nativo mesmo. Não sei se você já viu a criação da santinesa. Elas vão, toda a leguminosa que tiver no pasto, todo aquele alimento fora da gramínea, fora da braquiária, ou variedade da braquiária ali, né? E se alimenta só da coisa. E aí, o que eu observei, que na compostagem deles, nas fezes lá, no esterco deles, ela passa toda aquela semente, das leguminosas, aquela planta indesejável no seu trabalho, ela vai para o esterco. E aí quando você vai retornar o esterco para pastar de novo, para o terreno, você vai fazer aquela adubação com o esterco do caprino, do ovino, faz uma infestação adoidada dessas plantas. Para elas não tem problema, mas para outra pastagem, para outra alimentação, já começa a ficar indesejável. Então, na observação e vendo o trabalho assim brilhante desses profissionais, que assim, não é inveja não, mas eu fico de queixo caído assim, porque eu gosto muito da ideia. Desde muito novo tenho uma interação bastante com a parte da agricultura, com essa atividade. Então, para mim, é uma satisfação enorme, assim, é uma coisa íntima mesmo, uma questão que me traz alegria falar sobre a questão da agricultura, sobre esse tipo de trabalho, né, no rebanho bovino,
Eu não sou um gênio em relação a esse trabalho, não sou um expert, né? Mas são ideias que você, na prática, você vai falar assim, faz sentido o que está falando, né? Se eu fizer isso, tem uma possibilidade realmente de dar certo no meu sistema, na minha terra aqui. Vou separar um hectare, 2 hectares, vou fazer um teste. E aí vamos separar o gado leiteiro, 5 vacas, 10 vacas, né? Separar seus 5 equinos aí, que geralmente falta alimentação para os equinos, essa parte do tempo, né? E eu vou te falar a verdade, eu te garanto que os ovinos, os cordeirinhos vão se amarrar na alimentação aí, desse mix, tá certo? Um abraço para vocês, boa noite, bom descanso. Espero falar com vocês na segunda-feira em diante, tá certo? Deus nos abençoe, Deus nos guarde. E é assim, Deus está sempre nos renovando as forças, nos trazendo uma alegria, um renovo, não só físico, mas um renovo na alma, na esperança de dias melhores, tá certo? Um abraço, meu nome é João Amaral Fonseca, sou aqui de Minas Gerais. Gosto bastante da região do Vale de Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, mas o Brasil é de todos, não é isso? A região do Brasil é enorme, nós temos que abrir a mente, interagir mais, compreender todo o trabalho que os técnicos estão aí há 5, 10, 15, 20 anos de trabalho na frente de todos, e o que puder trazer para aqui, para a nossa região, é sempre interessante. E aí você fala assim, só aqui na região, só na nacional, no Brasil? Não, meus amigos, tem muita coisa aí fora, muita coisa na questão internacional, muitos agricultores na Nova Zelândia, no Canadá, nos Estados Unidos, Austrália, tá certo? Que pode servir bastante para o nosso povo, para a nossa região aqui do Vale de Jequitinhonha e Vale do Mucuri, tá certo? Assim que der, eu vou estar trazendo as novidades para interagir e trazer a melhor opção para que você veja na prática quem está fazendo, está dando certo, e você por conta própria fazendo, eu acho que é uma boa opção para mim tentar fazer algo assim. Aí você procura um profissional. Eu não vou falar para você procurar em Imaté, porque geralmente tem bons profissionais em Imaté, mas tem algumas regiões aqui de Minas Gerais que eu vou te falar a verdade, que esse cara é bastante assim complicado, né? A gente não pode criticar ninguém, cada um com suas limitações, assim, como pessoa, mas a gente não pode ficar à mercê de ninguém. Talvez se a sua região, sua matéria não estiver dando assistência, se o seu sindicato não estiver dando assistência apropriada, procure uma cidade diferente, procure conversar, procure interagir com outra cidade maior, talvez outro estado. A extensão rural no Brasil, cada estado que a gente tem uma. No Espírito Santo, não sei se é a Epagre, não, esqueci em Capé, eu não sei se é Capé só para cafeicultura no Espírito Santo, mas assim, toda a região, todo estado tem uma extensão rural própria. Então, liga para eles, manda um e-mail, marca uma reunião para ver se eles conseguem conversar com o seu técnico aí da extensão rural de sua cidade, de sua região, e vamos, à medida do possível, tracionar o nosso setor, dar as mãos para quem pode e se unir à força, à ideia, uma coletividade nessa seara. Eu te garanto que você vai romper com muito mais facilidade, você vai encontrar um caminho muito mais viável, tá certo? Um abraço mais uma vez e que Deus nos proteja.